eu e a Patrícia, nós, desde criança que nós somos amigas. Na infância, a minha casa era de frente da casa dela e nós ia para a escola junto, nós brincava na rua junto, nós era muito próxima. Ela era um pouquinho diferente de mim, ela era mais extrovertida, ela era mais brincalhona, ela era muito mais ativa que eu. Geralmente eu era um pouco mais tímida. Talvez era por isso que tinha uma boa conexão entre eu e ela. E os anos foi passando, eu me casei com o João, tive uma filha e ela ia de vez em quando na minha casa, mas não era sempre. Mas nós sempre mantivemos ali aquela amizade, sabe? Nós nunca nos afastou uma da outra. Era como uma irmã para mim, no caso. Na verdade, a Patrícia, ela sabia de mais coisas da minha vida do que a minha própria irmã, porque nós éramos muito próximas uma da outra. Nós éramos muito amigas mesmo. Eu não me lembro, quando eu olho para trás, eu não me lembro dela não estar na minha vida. E ela, por outro lado, de uma certa forma, ela não teve assim uma boa sorte nos relacionamentos dela. O primeiro namorado dela engravidou ela, acabou não dando certo, deixando ela. Depois ela se juntou com outro cara que infelizmente vivia traindo ela e ela acabou de uma certa forma se separando dele. E por último ela acabou se juntando com esse ex dela que de uma certa forma batia muito nela. E nós sempre falava: Patrícia, cuidado com esse cara, se afasta dele. Era uma relação um pouco tóxica. Tipo, ela largava dele essa semana, outra semana ela já estava de novo com ele. Mandava ele embora uma semana, depois outra semana estava com ele de novo. Então era uma relação de idas e vindas. Até que ele começou a agredir muito ela, né? Eu trabalhava no supermercado de caixa, eu trabalho lá até hoje, e ela trabalha como telemarketing. E nós sempre ali entrando em contato, ela ligava pra mim, mandava mensagem no WhatsApp, falava, às vezes quando ele batia nela, ela mandava foto, né, das manchas roxas. E eu sempre dando conselho, a mãe dela também sempre falando pra ela. Ela era uma amiga que eu, de uma certa forma, eu queria ajudar, mas não tinha como. Até que um dia ela apareceu lá no mercado, né? Era quase no finalzinho de tarde, eu já estava deixando o expediente. E ela falou pra mim que se eu podia deixar ela passar uns dias na minha casa. Tava ela e a menininha dela tinha praticamente quase a mesma idade da minha filha, né? Era só 2 anos de diferença da minha filha pra filha dela. E eu falei, lógico, nem perguntei pro João se ele queria ou não queria, se ele aceitava ou não aceitava. Meu marido era uma pessoa muito brincalhona, muito extrovertido, mas eu, de uma certa forma, não conversei com ele. Daí eu peguei e falei, vamos, então vamos lá pra casa. Chegar lá eu converso com ele. A nossa casa não é grande, muito grande, mas também não era tão pequena. Daí eu cheguei lá com ela tava com umas bolsas, né? E eu falei com ele, nossa, ele ficou furioso, porque querendo ou não, ia acabar, tipo, como ele, o trabalho dele, ele ficava muito em casa, tipo, ele é entregador, né? Trabalha por conta. E ele ia ficar, tipo, não se sentindo à vontade com a presença dela lá. Daí eu peguei e falei, não, mas não tem problema não, por causa que ela também trabalha, é só à noite que no caso ela ia estar lá com ele, perto dele. E ele não, no primeiro momento ele foi super contra, ele não gostou. Quando a minha mãe e as minhas irmãs ficou sabendo, elas ficaram doidas, gente. Ela falou, você tá ficando louca da cabeça.
ela tem que ir para junto da família dela, ela tem que ficar com as irmãs dela. Só que o que na época elas não entendiam é que ele ia acabar procurando ela na casa dos parentes mais próximos, entendeu? E de uma certa forma ele não sabia, ele me conhecia, é claro, mas ele não sabia onde eu morava, onde eu trabalhava. A gente tinha se visto umas 3 vezes só, né? Quando eu tinha ido na casa dela, no aniversário da menina dela, mas não era algo assim que ele pudesse saber aonde é que eu morava para ir atrás dela, perturbar ela. E tá, muita gente sendo contra e eu ali, não, vai dar certo, é a minha amiga, não posso deixar ela na rua. E se fosse ao contrário, né, eu falando, né. Daí tá, a primeira semana não foi fácil, meu marido ficou meio que a cara virada pra mim, né, porque segundo ele ia, tipo, atrapalhar a nossa vida, a nossa rotina. E a minha mãe sempre mandando mensagem, falando, fia, manda a sua amiga ir pra casa da mãe dela, não tá certo isso daí, entendeu? Mulher dentro de casa, somente a dona da casa, tal, sabe? Que a minha mãe tem essas coisas também, né? Daí foi indo, com o tempo, o João foi aceitando, né? Só que quando ela falou pra mim que passar uns tempos, acabou passando muito tempo, gente. Muito tempo. E de uma certa forma, o João e ela começaram, que querendo ou não, os dois eram igual, sabe? Os dois gostavam de tomar cerveja, os dois gostavam das mesmas coisas. De uma certa forma, foram interagindo ali entre os dois, sabe? Ele foi se adaptando, se acostumando, e as crianças, de uma certa forma, uma fazia companhia para outra. E aquilo, de uma certa forma, não é que começou a me incomodar, mas tipo assim, ela não tomava aquela atitude de ir embora, sabe? Tipo, ela pediu para ficar um tempo, né? E já tava mais de 3 meses lá na minha casa. E eu fiquei só assim, pensando, poxa, ela não vai tomar atitude, voltar pra casa dela, sei lá, alugar uma casa, que já tava ficando desconfortável, sabe? Tinha algumas brincadeiras que o João fazia comigo, ele já tinha parado de fazer. O nosso relacionamento, querendo ou não, acabou se esfriando. E o pior é que eu não tinha com quem conversar sobre esse assunto, porque se eu falasse pra minha mãe, ela falava, bem que eu te avisei, eu falei pra você, entendeu? Eu não queria ser irmão, entendeu? Mas eu queria também que a minha amiga se tocasse e fosse embora. Coisa que ela não se tocou e estava muito bem à vontade. Até que veio a Pam e as coisas pioraram, né? O meu marido, ele continuou trabalhando, porque ele trabalha com entrega, sabe? E ela começou a trabalhar em casa, pelo computador. E eu continuei trabalhando lá no mercado normalmente, porque o mercado não fechou, né, gente? Daí, quando tava bem no auge, né? Bem no começo, não tinha nem vacina ainda. Eu, infelizmente, acabei, né, pegando. Daí, o mercado chegou em mim, a gerente falou, ó, você vai ter que ficar afastado devido à situação e vai ficar os 14 dias em casa, depois se melhorar você retorna. Quando meu marido soube e tal, que eu, né, ele pegou e falou, ficou doido. Ele falou assim, e agora, o que nós vai fazer? Porque se você for lá pra casa, vai pegar em mim, vai pegar na Patrícia e nas crianças. E a nossa casa não é tão assim grande pra acomodar você isolada. Daí ele pegou e falou assim, o jeito vai ter que você ir pra casa de sua mãe. A minha mãe, ela tem uma casa de 3 cômodos no fundo,
querendo ou não, essa casa tava vazia. Daí ele pegou e falou, você vai ter que ficar lá pelo menos esses 14 dias pra não correr o risco de nós acabar contaminando com isso. Só que, tipo assim, nem uma empatia, sabe? Tipo, vai lá que senão você vai pegar nós daí, sabe? Nem uma preocupação, nada. Tipo, agora você pegou, você se vira, entendeu? Daí, eu cheguei na minha mãe, conversei, né, por telefone. Perguntei se tinha como eu ficar lá os 14 dias. Daí a minha mãe falou, não, filha, tudo bem, pode vir pra cá, tal. Daí ela lavou a casa, tudo certinho pra mim, arrumou lá um colchão de solteiro, uma cama, né? Pra mim, fez uma comprinha, colocou lá pra me passar os 14 dias. E eu fui pra lá. Meu marido, ele tinha o hábito de ligar pra mim todo dia, sabe? E ele começou, tipo, não ligar mais pra mim, sabe? No momento que eu mais tava precisando ali, ele não ligava pra mim, pra saber como que eu tava, tal. E eu fiquei muito ruim, gente, fiquei muito ruim. Não fiquei a ponto de ser internada, mas foi terrível, terrível, terrível. Pra mim foi terrível. Eu fiquei de cama, eu achei que eu ia passar dessa pra melhor. Daí, foi passando os dias, né? Eu tomando os remédios, fui melhorando. A minha mãe, às vezes fazia comida pra mim, deixava lá, né? Pra mim, não chegava a entrar dentro da casa. Daí, olha só o que aconteceu. Eu tinha que acabar eu ligando pra ele pra saber como que estavam as coisas. Às vezes fazia a videochamada e tal. E eu percebi que ele tava estranho, distante, sabe? Nem ela ligava pra mim. Eu, sabe, não sei se era doença, não sei o que era. Começar a me dar uma revolta, tipo assim, poxa, a minha amiga, eu acolhi ela dentro da minha casa e tal. Apoiando, tudo bem que ela tá cuidando lá da minha filha, tá cuidando da minha casa, mas poxa, ela não ligou pra mim em nenhum momento pra saber como que é que eu tava, como que eu tava passando. Não, ela não ligou. Daí passou lá os 14 dias, eu me recuperei até antes dos 14 dias, graças a Deus. E quando foi pra me voltar, né, pra trabalhar, que ele já estava tão distante que nas últimas semanas ele mal ligava pra mim. Ele mandava mensagem por texto pra mim. Daí eu peguei e falei, quer saber, eu vou voltar pra casa, tal. Eu nem esperei chegar à tarde. Já de manhãzinha catei as minhas coisas, né? E fui. Cheguei em casa às 6 horas da manhã. Como eu tinha a chave da minha casa, né? Abri o portão e entrei. Daí, quando eu entrei tipo, sabe quando você entra assim, tá chegando em casa? Peguei e fui direto pro meu quarto, né? Pra pôr as minhas coisas. Quando eu abro a porta do quarto, tava os dois dormindo. 6 horas da manhã. Daí eu olhei assim, eu fiquei em choque, sabe? Com aquela situação. Daí eu peguei e dei um grito. E eles acordou, assustada ali. Eu peguei e xinguei ela tudo quanto é nome. Sabe? Como ela pode fazer isso? Eu acolhi ela dentro da minha casa, eu apoiei ela. E ela, poxa, na minha cama com meu marido. Eu fiquei transtornada, eu pulei pra cima dela, eu gritava, as crianças acordou chorando, assustada, e ele me chamando de louca, que eu ia acordar as crianças, que onde já se viu. E eu fiquei, olha, você sabe quando você fica cega de raiva? Pois bem, eu fiquei cega de raiva. Daí eu peguei, tentei pôr ela pra casa, pra fora de casa, ele pegou, falou que ela não ia. Daí ele olhou na minha cara e falou bem assim, que ele estava apaixonado por ela, que já fazia um tempo que os dois estavam juntos e que ele queria o divórcio. Aquilo
pra mim, meu mundo acabou. Sabe? Tudo bem que eu tinha umas leves desconfiança, tal, mas que ela tava se insinuando pra ele, que ele tava dando mais atenção pra ela, mas eu nunca passei pela minha cabeça que os dois estavam já juntos. Daí eu peguei a Beatriz, a minha filha, pela mão e saí dali. Eu cheguei na casa da minha mãe, que eu nem sabia. Sabe quando você chega num lugar que você nem sabe como você chegou? Pois bem, foi desse jeito que aconteceu. Daí eu peguei, liguei pra ele e falei pra ele que eu queria ela fora da minha casa e que eu ia dar até a tarde pra ele, botar ela pra fora. Daí ele pegou e falou bem assim pra mim: pois bem, ela vai e eu vou junto. Sinceridade, no fundo, eu não acreditei que ele fosse, sabe? Eu achei que seria assim da boca pra fora, coisa de momento. Pois bem, quando eu cheguei em casa, as coisas dele e dela não tinha nada. Daí, ele foi morar com ela, né? Ela fechou a casa dela, veio pra minha casa, né? Daí, passou um tempo, eu me desesperei, né? Porque eu amava ele, né? Ele era meu marido. Eu mandei mensagem pra ele, pedi pra ele, eu ainda tive essa coragem de fazer isso. Liguei pra ele, pedi pra ele voltar, tal, mas ele disse que não me amava mais, que ele estava muito feliz com ela, que ele sentia muito do jeito que tinha acontecido, tal, mas que eu encontrasse outra pessoa. Daí os papéis, né, da separação chegou, ele mandou, aquilo me doeu muito, que ele foi muito rápido, gente. Foi algo assim, ó. E com isso também ele põe um advogado para separar, porque a nossa casa, né, pedindo a parte dele. Pois bem, nós teve que vender a casa e eu tive que dar a parte dele. Ele paga a pensão da nossa filha numa boa. Como a minha casa não era tão cara assim, não deu para me comprar uma outra assim do mesmo tamanho da que eu tinha. Acabei ficando morando lá naquela casa que eu tava, lá na casa do fundo da minha mãe, e eu comprei um terreno. Acho que mais pra frente eu vou construir uma casa nesse terreno. E eles são juntos. Estão juntos até hoje. Vai fazer o quê? Vai fazer 3 anos e pouco que eles estão já, né? Daí, semana passada, eu olhando o Instagram, né, que eu ainda, o grande mal, né, a gente fica ali bisbilhotando a vida dos seus ex, e eu ainda tenho isso, né, porque lá no fundo, eu ainda sinto que eu gosto dele. Daí veio uma postagem lá do Chá Revelação dela. Eu nem sabia que ela estava grávida. Parece que ela vai ter uma outra menina. E os dois lá com os amigos que era até meu amigo também, que era amigo do casal lá. Ele parece que alugaram uma chácara e tava lá fazendo o chá revelação, parece que é uma menina. E essa é a minha história. Eu hoje vivo nos fundos lá da casa da minha mãe, né? Continuo trabalhando no mesmo lugar. E acolhi minha amiga dentro de casa e ela acabou ficando com meu marido. E parece que dessa vez deu certo, né? Ela arranjou tantos homens que não deu certo na vida dela, que parece que ela teve que vir para dentro da minha casa para arranjar um marido que desse certo para ela, que era o meu ex-marido, né? Que agora é meu ex-marido e o atual marido dela. Então essa é a minha história e estamos aí, estamos na luta, não tô com ninguém,
A minha filha de vez em quando vai lá pra casa deles, ela gosta muito da menina dela, elas brincam. Ela trata muito bem a minha filha, mas uma amizade desde quando eu era criança, gente, foi pro lixo. E o marido que me jurou fidelidade acabou ficando com a minha melhor amiga. E os dois estão muito bem, obrigado. E eu tô ainda na caminhada. E essa é a minha história. E é isso aí. Bem, gente, essa é a história dessa moça que infelizmente aconteceu de colocar a amiga dentro de casa e a amiga acabou se relacionando com o marido dela, né? E levando ele embora. Não é toda amiga que você vai colocar dentro da sua casa que vai levar o seu marido embora, né? Mas é bom vigiar, né? A gente não tem que ficar dando brecha, né? Para esse tipo de situação. Infelizmente ela não teve sorte e hoje, querendo ou não, ela tá sofrendo e pagando o preço por isso, porque ela gosta ainda dele. Espero que ela consiga, né, um dia encontrar uma pessoa que corresponda ao amor dela e não faça mais essa traição como eles fizeram com ela. Aí, no caso, foi uma traição dupla, né? Uma traição da amiga e uma traição do marido. Mas, querendo ou não, ela também foi avisada, né? Eu, particularmente, não colocaria amiga nenhuma para viver dentro da minha casa, porque eu acho que dentro de uma casa somente a família, né? Se você quer que eu conte a sua história aqui no canal, mande no e-mail que eu vou fazer questão de estar contando aqui do meu jeito. Até mais!